Boa noite, a paz do Senhor, povo de Deus. Glórias ao nosso Deus Pai, Deus Filho e o nosso Senhor Santo e Deus Espírito Santo. Amém? Vamos estar chegando aí para a nossa live de segunda-feira. Lembrando que toda segunda-feira, a partir das 8 horas da noite, nós temos nosso culto online. Amém? Para nós trazermos a palavra do Senhor, compartilharmos experiências, testemunhos, e você é o nosso convidado especial. Amém? Vou te dar um tempinho aí. Para você que não me conhece, eu sou a pastora, profetisa Maria, moro aqui na cidade de Rio Branco, Acre, cidade maravilhosa, de muita natureza. Você que mora aí nessas cidades grandes, lindas e maravilhosas, você também pode nos fazer uma visita aqui na nossa cidade. Uma coisa eu te garanto, tem muita natureza, tem muita árvore, tem muita ar puro para você, sabe, respirar quando você adentra aí essa mata linda que tem aqui no nosso Acre. Amém? Glória a Deus. Então sejam todos bem-vindos ao canal Voz da Informação do Reino de Deus. Te dá um tempinho aí para vocês se achegando, vocês se aquietando aí, vai acalmando o teu coração. Pastora, tomei sobrecarregado. Você está no lugar certo. Jesus diz assim: olha, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então você está no lugar certo, gente. Você está no momento certo para nós nos alimentarmos da palavra do Eterno. Vou te dar um tempinho aí. Você que já me conhece, já sabe o que todas as lives eu peço. Se você tiver uma Bíblia ao teu alcance agora, você pode pegar a Bíblia. Se você tiver um caderninho, uma caneta, você pode pegar também. E também, se você é uma pessoa de muita fé, um copo com água. Estaremos orando, consagrando a água, e Deus honra a fé. Amém? E por que a Bíblia, pastora? Por que a caneta? Por que o caderno? Para você notar as referências. Você que prega a palavra do Senhor, você que leva a palavra do Senhor, né, nas células, sabe? Aonde você prega a palavra do Senhor, nunca é demais. A palavra de Deus nunca é demais. Amém? Então vou te dar um tempinho aí. Já já nós vamos estar nos adentrando a nossa oração. Vamos ouvir um louvor e adentrarmos aonde, pastora? Na palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Te dá um tempinho aí, já já vamos estar orando. Povo de Deus, sem muita enrolação, né? Sem muita enrolação, abre a palavra do Senhor aí em Salmos 92, no versículo 12, 13 e 14 e até o 15. Salmos 92, versículo 12 até o 15. Vamos ver o que a palavra do Senhor tem para nos fortalecer nesse culto maravilhoso que estamos iniciando. Amém? Vamos ver o que a palavra do Senhor tem para nos dizer. Diz assim, olha só. Salmos 92, no versículo 12 até o 15. Vai dizer assim: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão frutos e serão viçosos e florescentes, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Amém? Glória a Deus, povo de Deus. Gente, eu acho muito lindo esse salmo aqui, esses versículos. Não só esses versículos, mas o salmo em si, esse salmo 92. Mas esse versículo 12 até o 15 vem falando sobre o florescer do justo.
vem falando sobre aquelas pessoas que elas são tidas como justos diante de Deus, que Deus olha. Perfeitos sabemos que não somos, mas aquelas pessoas que se esforçam para andar na linha, que se esforçam para fazer a vontade de Deus, essas pessoas que procuram fazer justiça, o que é certo, diante dos olhos do Senhor, essas pessoas elas vão florescer, vão crescer. Não vai só florescer, mas ela também vai ter crescimento em todas as áreas da sua vida. Área financeira, área familiar, área, sabe, em todas as áreas da sua vida vai haver um desenvolvimento, porque Deus abençoa. Por que Deus abençoa? Para nós anunciarmos as grandezas, anunciarmos que o Senhor é bom. Amém? Glória a Deus. Então vamos iniciar esse salmo e ele vem dizendo, né? Os que estão plantados na casa do Senhor, os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Gente, que coisa maravilhosa. Os que estão plantados na casa do Senhor. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão fruto e serão viçosos e florescentes. Glória a Deus. Ai, que palavra linda, e é uma pura verdade, gente. Quando uma pessoa ela é firmada mesmo, ela é enraizada em Cristo Jesus. Uma pessoa que ela está enraizada em Cristo Jesus, verdadeiramente ligada em Cristo Jesus, automaticamente ela está ligada na casa de Deus. Então não adianta essa da pessoa dizer eu estou ligada com Jesus, mas não está ligada na casa de Deus. Você não acha que há uma controvérsia aí? Você não acha que tem algo errado aí? Porque quem está ligado com Jesus está ligado na casa do Pai. E se está ligado na casa do Pai, vai florescer, vai crescer, vai ser muito abençoado. Amém? Glória a Deus. Vamos estar orando agora. Amém? Agradecer ao nosso Deus por mais uma semana que passou. Vamos agradecer a Deus por mais esta semana que o Senhor está nos proporcionando. Orarmos para que o Senhor continue nos abençoando, que seja uma família, uma semana de muita proteção da parte do nosso Deus. Amém, povo de Deus? E desde já, pega aí teu copo com água, vamos orar. O Senhor diz que se nós tiver fé, tudo que é ligado na terra é ligado no céu, tudo que é concordado na terra é concordado no céu. Pastor, eu não tenho fé não, esse negócio de água, não, você... Não vou te julgar, a fé é a fé de cada um. Eu tenho fé. Eu tenho muita fé nas coisas de Deus, nos atos proféticos do Senhor. Já recebi muita cura, muitas bênçãos por meio de atos proféticos, porque eu creio. Por que a senhora crê, pastora? Porque quando eu vou olhar à luz da Bíblia, desde o Velho Testamento até o Novo Testamento, nós vamos contemplar Deus operando prodígios e maravilhas por meio de atos proféticos. Então eu creio muito nos atos proféticos, eu creio muito que Deus opera em pequenas atitudes da gente. Amém? Então vamos orar, agradecer a Deus por mais essa semana e que Deus venha ser glorificado nessa live. Senhor, nosso Deus, Pai Santo e Eterno, nesse momento adentramos a Tua presença com total confiança. E a nossa confiança não está em nós, Senhor, mas está no precioso sangue do Teu Filho. Sangue esse que Ele derramou naquela cruz do Calvário, Senhor, para a remissão dos nossos pecados, para nos comprar de volta para Ti, para nos darmos a oportunidade e o poder de sermos feitos filhos do Senhor. Como o Senhor diz, o Senhor nos deu poder para sermos feitos filhos do Senhor, filhos da adoção. Obrigada, meu Deus, pela Tua adoção. Porque outra hora, Senhor, nós éramos filhos desgarrados,
sem amparo, sem teto. Mas agora nós temos um Pai protetor maravilhoso, que nos amou, que nos adotou, que nos deu o privilégio de fazer parte da tua família santa, família celestial. Muito obrigada, Deus. Obrigada, Senhor Jesus, por ter se disponibilizado a vir a este mundo, se despojar da tua glória, da tua majestade, do teu trono. O Senhor ter vindo a este mundo caído, em trevas, e o Senhor veio iluminando, Senhor, nos mostrando o caminho que nos conduz à vida eterna. Obrigada, Espírito Santo, pelo Senhor hoje estar na terra, regendo a igreja do Senhor Jesus, cuidando, Espírito Santo, de cada um de nós. Pai, nesse momento te apresentamos esta água, todas as pessoas que pegaram o seu copo com água, Senhor, que crê nesse ato profético. Pai, que o Senhor possa estar consagrando esta água agora. Espírito Santo, que o Senhor possa estar consagrando esta água agora, transformando ela no teu poder. Quem tomar desta água, se estiver enfermo, essa pessoa vai ser curada, Senhor. Se ela tiver, Senhor, com depressão, ela vai ser curada desse espírito da depressão, vai embora, vai sair da vida dela. Se essa pessoa tiver com essa doença maligna, esse mal, que é a ansiedade, essa pessoa também vai ser curada. Eu creio no nome de Jesus. Se essa pessoa crê que o Senhor é poderoso para operar, por meio desse ato profético, ela vai ser curada, ela vai ser liberta, ela vai ser restaurada. Essa pessoa, meu Senhor, que está do outro lado, lutando para se livrar do vício e não consegue. Essa mãe que está lutando, Senhor, talvez esse pai para libertar o seu filho, Senhor, dos vícios, seja qual for o vício, da escravidão, Senhor. Tirar seu filho da rua, sua filha da rua, Senhor. Meu Deus, que essa mãe, essa pessoa que pegar esse copo com água, o Senhor consagrar essa água agora e ela conseguir dar essa água para essa pessoa, esse ente querido dele, dela, tomar dessa água, será curado. Se essa pessoa crê, o Senhor diz que tudo é possível ao que crê, Senhor. Eu creio que essa pessoa, que se ela tiver fé, o milagre vai acontecer. Meu Deus, assim como eu creio que essa água agora está sendo consagrada pelo Senhor. E quando eu tomar desta água, se houver algo em mim, seja o que for, Senhor, que houver no meu corpo, algum começo de enfermidade ou algo, algum mal-estar, seja o que for, eu serei curada. Eu creio. Haja um renovo também, Pai. Quando tomarmos dessa água, haja um fluir, um renovo do Senhor em nossas vidas, um renovo espiritual, Pai, um levantar do Senhor, que essa água também, Senhor, venha promover em nós força do Senhor dentro de nós, para nos fazer prosseguir na nossa caminhada, Pai. É o que eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, está consagrado, Pai. Consagra no céu, consagramos aqui, Espírito Santo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus, povo de Deus. Se você quer, toma um pouco dessa água aí. Se você consagrou essa água aí com fé para dar para alguém, dê um jeito e faça com que essa pessoa tome desta água e ela será curada, será liberta. Eu creio em nome de Jesus. Povo de Deus, bom, vamos lá. Vou me apresentar novamente. Eu sou a pastora Profetiza Maria. Amém? Sejam bem-vindos aqui ao canal Voz da Informação do Reino de Deus. Amém? Você pode estar entrando aí no meu canal, se inscrevendo, compartilhando o link. Vamos fazer esse culto agora bem interativo. Você vai comentando, vai dando glória a Deus, o que você está entendendo da mensagem. Amém? Glória a Deus. Desde já, agradecer a Deus, né? E ao meu esposo que já está dizendo aí, olha, primeiro comentário dele, rugido de louvor. Aleluia. É mais uma segunda-feira para a glória de Deus. É verdade, meu esposo, é verdade. Louvado seja esse Deus lindo, maravilhoso, que nos deu mais uma oportunidade de estarmos aqui para compartilharmos a palavra do Eterno. Aqui em cima, aqui do ladinho, ó, tem o QR Code. Para que esse QR Code é apoio. Se você quiser apoiar, ficar apoiando aí o nosso canal, a gente precisa
melhorar, precisa de iluminação, precisamos de bastante equipamentos de melhores qualidades, né? Para cada vez mais a nossa live fique mais profissional. Amém? Então tá aí o QR Code, você bota aí. Não importa a quantia, o que é importante é você contribuir para o crescimento do reino de Deus. Amém? E também se inscreve aí no canal do meu esposo, Rugido de Louvor. Canal Rugido de Louvor. Lá tem pregações maravilhosas, lá tem algumas lives dele também, ministração do coração de Deus e muito louvor, gente. O canal dele tem muito louvor também que Deus tem concedido a ele. Então, tanto aqui no meu canal quanto no canal dele, tem muito louvor lindo. E hoje, gente, segunda-feira, né? Pois é. Foi lançado hoje aqui no meu canal mais um louvor lindo, 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 que o Senhor nos graciou. E vocês vão ter o privilégio de ouvir ele agora. Então compartilha para o amigo, compartilha para a família. Irmãos, ouve no carro, ouve lavando a louça, assiste também, porque os vídeos é tremendos, irmãos. Amém? Glória a Deus. Então nós vamos iniciar agora, ó, com esse louvor. O amor de Deus está nele. Amém? O amor de Deus está nele. E você vai ficar impactado, porque eu fiquei. Já perdi as contas das vezes que eu ouvi esse louvor e assisti os vídeos. Ficou muito lindo para a glória de Jesus. Então, vamos ouvir esse louvor lindo, maravilhoso. O amor de Deus está nele. Em quem? Em Jesus. Amém, povo de Deus? Glória a Deus. Vai se chegando aí. Fez maldição por mim lá na cruz, cumpriu toda a lei, quebrou as cadeias, levou minhas dores. Hoje ele reina, 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 reina. Deu um erro aí, povo de Deus, mas calma lá. Live ao vivo é assim mesmo. Vai dar certo, já deu certo. Glória a Deus. Fez maldição por mim lá na cruz, cumpriu toda a lei, quebrou as cadeias, levou minhas dores. Hoje ele reina, 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 reina. No seu reino ele reina, reina, reina. No seu reino ele reina. Ele é Jesus, Filho de Deus. Ele venceu a ira de Deus.
veio sobre ele, a ira de Deus tocou nele, a ira de Deus veio sobre ele, a ira de Deus tocou nele. Reina, reina, no seu reino ele reina, 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 no seu reino ele reina. Um novo tempo chegou, um novo tempo chegou, um novo tempo chegou, Jesus anunciou. Um novo tempo chegou, um novo tempo chegou, um novo tempo chegou, Jesus anunciou. Ele é Jesus, Filho de Deus, ele venceu a ira de Deus, veio sobre ele, a ira de Deus tocou nele, o amor de Deus veio sobre ele, o amor de Deus tocou nele, o amor de Deus veio sobre nós, o amor de Deus tocou em nós, o amor de Deus veio sobre ele, o amor de Deus está seu reino ele reina, reina. Glória a Deus, povo de Deus. Gente, esse louvor, desde o momento que a gente concluiu ele todo, quando eu fui ouvir, né, depois de estar todo pronto, chorei muito. Nossa, cada vez que eu escuto eu choro, porque foi muito lindo, foi muito impactante. Mais um louvor aí, né, que o Espírito Santo trouxe lá de cima, lá do alto, né, e nos deu essa honra de receber esse louvor, né, para a glória do Senhor. Então compartilhe esse louvor fala do amor de Deus, primeiro fala da ira de Deus, porque nós sabemos que foi o próprio Deus, né, que entregou Jesus. A ira de Deus veio sobre Jesus, a ira, o sofrimento de Jesus era para nós, né, todo aquele sofrimento que Jesus sofreu era para nós. Então Jesus, ele se fez maldição por nós, por isso que Jesus, ele merece, ele é mais do que merecedor de ser honrado, de ser glorificado, de ser celebrado, sabe, povo de Deus, porque Jesus merece. Ele recebeu a ira de Deus, mas também recebeu o amor de Deus, porque o amor de Deus nunca saiu de sobre Jesus, mas foi necessário por algum curto momento o Senhor derramar a ira que era para nós ser derramado sobre Jesus, para que hoje nós pudéssemos termos o privilégio de receber a nossa redenção, a salvação. Amém, povo de Deus? Então compartilha esse louvor e ouve na tua casa, ouve lavando a roupa, mulherada, assiste mesmo o vídeo, assiste o vídeo para você ter uma noção do que o nosso Jesus sofreu por mim,
por você e por toda a humanidade. Amém? Glória a Deus. Agora vamos cá, vamos para a ministração. Vamos começar agora, adentrarmos agora na palavra de Deus. Já me apresentei, já oramos, já ouvimos o louvor que foi lançado hoje, está aí no meu canal, ele foi lançado. E agora nós vamos adentrarmos a palavra de Deus. Povo de Deus, durante 7 segunda-feira, eu vou estar falando sobre um tema. Mas não é a mesma coisa. Vai ser tudo separadamente. Cada ministração é de um jeito, mas é um tema. Durante 7 segunda-feira, nós vamos estar falando sobre a visão de Deus. Isso mesmo, nós vamos estar falando de quem? De Deus. Não vou falar de mim? Da vida do fulano, do Bertano? Não. Temos que falar do Criador dos céus e da terra e de tudo que é existente, foi criado por Ele. Vamos estar falando dele, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Durante 7 segunda-feira. Amém? Então nós vamos falar sobre a visão de Deus. E eu gostaria de verdade, povo de Deus, que você parasse nessa live, pelo amor de Deus, e aquieta esse coração. Às vezes eu fico observando, grande parte das pessoas hoje não tem paciência mais de ouvir uma ministração do começo, meio e fim. Fica pulando por pedaço. A mente já está, sabe, muito distorcida de muita gente, muito acelerada. É como se quisesse abraçar muito conteúdo e no final de tudo não aprendeu nada. Então para aí nessa live agora, nesse culto. Isso aqui é um culto na segunda-feira, online, é um culto. Ouve o que Deus tem para falar para você. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz a quem é a igreja, você é a igreja. Então vamos adentrarmos aqui a palavra do Eterno, vamos falar da visão de Deus. Vamos conhecer um pouco qual é a visão de Deus. Porque a visão humana, ela é totalmente distorcida da visão de Deus. A visão de Deus, ela é diferente da visão humana. E nós precisamos, se a gente quisermos termos uma vida melhor aqui na terra, a gente precisamos procurar compreender Deus. Nós precisamos procurar conhecer Deus. Nós precisamos criar um relacionamento com Deus. Porque a visão de Deus, precisamos procurar conhecer Deus. Qual é a tua visão? Qual é a tua visão para mim? A minha visão para a minha vida é essa, mas qual é a visão que o Senhor tem para mim? Então, vamos nos unir durante essas 7 segunda-feira para você aprender sobre visão. Amém? Glória a Deus? E para nós começar a falar sobre visão, a visão que nós vamos estar explorando aqui é a visão do Eterno. Pastora, mas o que é visão? Eu vou te falar o que é visão. É o ato ou efeito de ver. É isso que vê. Você está me vendo. Eu não estou te vendo agora. Eu não sei quem está aí.
Sim ou não? Mas você está me vendo. Olha, eita, que revelação já. Que coisa linda aqui do Espírito Santo. Oh, Jesus, o Senhor é lindo. O Senhor já começa assim, brilhando. Brilha mesmo, Espírito Santo. Brilha mesmo, porque se não fosse o Senhor agora, essa cegazinha aqui jamais ia ter esse discernimento de visão, de compreensão. Então vamos cá. Estamos falando de visão, sim ou não? Vamos ver qual é a visão. A visão, imagine que a sua visão, vamos imaginar, é a visão de Deus. Você está me vendo. Você está me vendo. Você está do outro lado, você está me vendo. Cada gesto que eu faço. Mas eu estou aqui. Imagina que agora a minha visão é a visão humana. Eu não estou vendo quem está aí. Você está vendo como é uma visão limitada? Então, a diferença da visão de Deus para a visão humana, ela é totalmente diferente. A visão de Deus, ela não tem limitações. Deus vê tudo. Diferente de nós. A nossa visão, ela é limitada. Então, a visão é ato ou efeito de ver, é percepção de mundo exterior. A visão humana, a nossa visão humana é só isso. É uma percepção de um mundo exterior. A gente só vê isso aqui, ó. Quem tem visão vê. E quem não tem visão? Às vezes tem pessoas que nascem com algum problema de visão, infelizmente. Tem pessoas que nascem, cega de verdade. Tem pessoas que nascem que nunca contemplaram uma borboleta, nunca contemplaram as estrelas, nunca contemplaram nem o seu próprio rosto, nunca contemplaram o rosto da sua mãe, da sua família. Por quê? Nasceram sem visão. Mas nós estamos falando de visão normal, visão. Só para você ver que como a visão do ser humano, ela é muito limitada. Quem tem, corre o risco de perder. Tem pessoas que nascem já sem visão. Tem pessoas que têm uma visão boa e ao longo da sua vida perde a visão, vai dificultando, vai perdendo. Tem pessoas que nascem com visão, enxergando, mas morre como? Muitas vezes morre e perdeu a visão ao decorrer da sua trajetória. Então, quando nós vamos ver aqui, visão é isso. É enxergar o exterior. É aquilo que nós vemos. Mas não é sobre essa visão que nós vamos falar. Nós vamos falar não dos nossos olhos, não da nossa visão, que é tão limitada. A minha visão aqui, se eu estiver aqui e olhar para a parede, a minha visão não consegue ver do outro lado. No natural, não consegue. Já a visão de Deus vê tudo. Deus vê tudo, é sobre essa visão poderosa de Deus. E não só a visão que ele enxerga, mas a visão de futuro, visão de projeto, do que ele tem para nós. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então vamos lá. Povo de Deus, a visão de Deus vai além da visão humana, já para começar. A nossa visão não se compara com a visão de Deus. Enquanto eu estou vendo só o
que está ao meu redor, Deus, nesse exato momento, Ele está contemplando todo o universo, toda a terra. Só para nós termos uma noção. Nesse exato momento, os olhos de Deus estão sobre mim aqui, em Rio Branco, Acre, Brasil. Mas nesse exato momento, os olhos de Deus estão talvez no João, lá nos Estados Unidos, ao mesmo tempo vendo. Deus está vendo quem está praticando coisas boas. Deus está vendo quem está praticando coisas ruins, maus. Deus está vendo quem está derramando sangue nesse exato momento. Deus está vendo quem está fazendo mal às criancinhas nesse momento. Deus está vendo tudo. Quem está maquinando o mal para praticar no dia de amanhã. Deus está vendo tudo. E é sobre essa visão extraordinária, indescritível de Deus que nós vamos falar. Então vamos lá. Deus, Ele não vê somente o físico, mas Deus, Ele vê o físico e o espiritual, o exterior e o interior. Olha a visão de Deus. Deus, Ele não vê só o exterior, Ele vê o exterior da gente e Ele vê o interior, tudo. Deus, a visão de Deus é tão gloriosa que não há nada em nós que Ele não contempla. Aonde tem um defeito no corpo da gente, seja lá dentro, seja lá no tutano do osso da pessoa, Deus sabe que tem uma doença lá. Pode estar com problemas nas células do corpo. Deus sabe onde é que está o problema. Deus está vendo. Eita Deus. Fica à vontade, Espírito Santo de Deus. Abra a palavra do Senhor em 1 Crônicas, capítulo 16, do versículo 9. Glória a Deus. 2 Crônicas, capítulo 16, no versículo 9. Vai dar de colocar aí. Glória a Deus. Meu esposo está comentando aí, glória a Deus. Vai estar chegando, o povo vai comentando aí também. Amém? Você precisar de oração, pede oração, que estamos aqui para a gente orar. O dia de louvor, meu esposo falou assim: nossa mente tão pequena não consegue entender esse Deus Todo-Poderoso. Verdade. Nossa mente é tão pequena, tão pequeno, não consegue entender este Deus Todo-Poderoso. É verdade. O nosso Deus é poderoso. Então vamos aqui, 2 Crônica, capítulo 16, versículo 9. Vamos ver o que vai falar aqui para nós iniciarmos. Isso aqui é o começo das pinceladas aqui, amém? Vamos já entrar na ministração mesmo. Só para nós entendermos o que a palavra de Deus vem falando sobre a visão de Deus. 2 Crônica, capítulo 16, versículo 9, diz assim: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte, para com aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. Isso, pois procedes loucamente, porque desde agora haverá guerras contra ti. Aqui o profeta estava chacoalhando o rei Asa, porque ele estava fazendo algumas coisas que não estavam de agrado a Deus. E aqui o Senhor fala pela boca do profeta: porque quanto os olhos do Senhor passam por toda a terra, para mostrar-se forte. Ou seja, os olhos de Deus estão contemplando toda a terra. Ou seja, Deus está dizendo: eu sou o Todo-Poderoso, eu sou forte, eu sou invencível, eu sou o Senhor dos senhores. Ei, não há nada que possamos fazer que o Senhor não esteja contemplando.
Os olhos do Eterno vê tudo e todas as coisas. Está sobre toda a terra para mostrar-se forte, para com aqueles cujo coração é perfeito. Ou seja, Deus, ele se faz forte, poderoso. Ele ajuda, ele socorre aqueles que estão diante da presença dele e lutam. Mesmo fraco, mas luta para andar agradando ao Senhor. Deus, ele sabe que nós somos perfeitos. Ele sabe. Mas ele sabe daqueles que se esforça com todas as suas forças para não errar, para não desagradar ao Senhor. Ele sabe. E quando Deus, ele encontra essas pessoas de coração, como ele diz, perfeito para com ele, Deus, ele se faz forte, ele diz, olha, conta comigo. É como se ele dissesse, conta comigo que eu estou aqui, eu sou o Senhor, não temas. Então, os olhos do Senhor passam por toda a terra. Ninguém se engane. Por mais oculto que estejam acontecendo as coisas, não se enganem. Porque não podemos nos enganar, porque os olhos do Senhor estão passando sobre toda a terra. Não é só sobre o Brasil e lá em Moçambique, não. Lá na África os olhos do Senhor não estão lá, não. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, o universo. Os olhos do Senhor estão contemplando tudo. Porque ele não perde o controle de nada. Glória a Deus, aleluia. Vamos agora em Salmos 34, versículo 15. Salmos capítulo 34, versículo 15. Vamos ver aqui a palavra do Senhor. O povo de Deus vai estar chegando aí, povo de Deus. Oh, aleluia. Salmos 34, versículo 15 vem dizendo: os olhos do Senhor estão sobre quem? De novo, os justos. Olha. E os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Eita! Aqui, o Senhor mais uma vez ele fala que os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Então aqui, povo de Deus, nós temos mais uma certeza. E o Senhor ele enfatiza mais uma vez que ele tem prazer quando os olhos dele se deparam sobre a terra. Assim vai passando, aí é tanta iniquidade, tanta gente mal, tanta gente injusta. Aí de repente os olhos dele param ali sobre a vida de uma pessoa. Pode não ser perfeita, mas ele se esforça para ser justo diante de Deus. Ela se esforça. Os olhos de Deus param ali. Quando os olhos de Deus param sobre esta pessoa justa, os ouvidos do Senhor logo ficam atentos. Para quê? Para ouvir a oração dele. Para ouvir a oração dessa pessoa. Essa pessoa que procura agradar a Deus. Essa pessoa que procura se desviar do mal. Lembra de Jó? Sabe por que Deus elogiou Jó para Satanás? Deus fez questão de dizer que ele era justo. Os olhos de Deus estavam sobre Jó. Sabe por que Jó prosperava? Porque Deus ouvia as orações de Jó? Porque perante os olhos do Todo-Poderoso, o Senhor disse: eu achei um justo. É tanto que ele deixa bem claro: não há ninguém justo como Jó. Então, quando Deus ele se depara, os olhos dele vai correndo sobre a terra e ele encontra um homem justo, uma mulher justa, uma pessoa que se esforça para fazer o que é certo. Os ouvidos dele logo ficam atentos. Para quê, pastora? Para ouvir. Irmãos, ouvir o quê? Ouvir a oração dessa pessoa,
atender. Deus tem prazer em atender pessoas de corações humildes. Como ele disse aqui em Crônicas, que eu acabei de ler, porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. É isso que Deus procura. Pessoas de coração puro, pessoas de coração, sabe, irmão, perfeito. Amém? Glória a Deus. Agora vamos lá em Jeremias. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Para você que está chegando aí, glória a Deus, seja bem-vindo. Entrou uma pessoa aí, qual é o nome mesmo? Tá pequenininho. Samara Gomes, né? Santos, seja bem-vinda, minha amada. Glória a Deus. Ore por mim, Samara, para que Deus escute o meu clamor. Você crê? Você clamou? Então fica nessa live que o Senhor vai te ouvir. Em nome de Jesus, tenha fé. Tenha fé. O Senhor diz que é impossível nós agradar a Deus se nós não tiver fé. Tenha fé. Não sei qual é a tua petição, minha amada. Eu não sei qual é o teu problema. Talvez você não queira expor aí. Mas Deus sabe. Não sei se é algum problema de enfermidade, ou problemas familiares, ou financeiros, ou espirituais, ou ministeriais. Eu não sei. Mas aquele cujos olhos está contemplando toda a terra, ele sabe qual é o teu problema. Ele sabe o que você precisa. E se você crê no nome de Jesus, ainda antes de terminar essa live, você vai receber o seu milagre, a resposta do Senhor. Só tome posse e diga: eu creio. O Senhor diz: creia nos meus profetas e prosperarás. Aquele que recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá o galardão do profeta. Amém? Glória a Deus. Receba o teu milagre. Eu não sei qual é a tua dificuldade e a tua necessidade, mas eu creio que, em nome de Jesus, os olhos daquele que está te vendo aí, está me vendo aqui, e ele sabe das minhas necessidades, e ele sabe das tuas necessidades, e assim como ele supre as minhas necessidades, ele vai suprir as tuas necessidades em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Fica aí que agora que nós começamos. Jeremias capítulo 29, no versículo 11, estamos falando da visão de Deus. 7 segunda-feiras vamos estar falando de visão. Visão, não perde essa live, não perde esse culto, porque Deus vai abrir a visão de muita gente. Deus vai dar visão para quem está cego espiritualmente, sem visão de direcionamento. Tem pessoas que Deus me revela, que o Espírito de Deus me revela que está sem visão de tomar decisões, não sabe para onde, sabe o que é isso? Falta de visão. Mas durante essas 7 segunda-feiras, o Senhor vai estar operando milagre. Vamos aqui. Jeremias capítulo 29, versículo 11 diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Povo de Deus, olha que palavra poderosa. O Senhor está dizendo, essas palavras aqui nada mais é do que a visão de Deus para nós. O Senhor expôs aqui em frases dizendo: essa é a minha visão que eu tenho para vocês. E eu estou expondo os meus pensamentos aqui, é a visão que eu tenho do que eu quero fazer para vocês, o que eu quero para vocês. E o que Deus quer, qual é a visão de Deus para o seu povo? Qual é a visão de Deus para essa pessoa que está afastada dos caminhos do Senhor? Qual é a visão de Deus para essa pessoa que nunca entregou a sua vida para Jesus, que resiste ao chamado do Senhor? Qual é a visão que Deus tem para mim? Está aqui a visão de Deus.
porque eu bem sei os pensamentos que penso de vocês, que eu penso de vós. Qual é e que pensamentos são esses? Diz o Senhor. Pensamento, ele esclarece, pensamento de paz e não de mal. Pelo amor de Deus, Deus quer a visão de Deus para nós, para a humanidade, é visão de coisas boas. Deus não tem prazer em ver ninguém sofrer. Deus não tem prazer em ver as pessoas perecendo. Se Deus tivesse prazer, Deus não teria enviado Jesus Cristo para morrer, para poder nos dar mais uma oportunidade de Deus executar coisas boas em nossas vidas. Então, já para começar, está aqui a visão de Deus clara. Qual é a visão de Deus para a minha vida, pastora? Pensamentos bons. A questão é que a gente quer saber da nossa vontade. Os nossos projetos, tudo é nós queremos decidir. Raramente nós chegamos para Deus e dizemos: Deus, qual é a sua vontade? Os teus pensamentos, qual é a tua visão para mim? Realiza os teus desejos do teu coração na minha vida, mas me dá de sabedoria e discernimento. Abre-me o entendimento, me ajuda a andar em concordância, me faz saber qual é a tua vontade. Qual é os teus pensamentos? Eu preciso saber qual é os teus pensamentos para mim. Eu preciso saber qual é o caminho que eu tenho que andar. Me mostra. Então aqui em Jeremias o Senhor diz: eu bem sei os pensamentos que eu tenho de vós. Diz o Senhor, pensamentos de paz. Não é de mal. Diferente do diabo, que os pensamentos do diabo é só maldade para a humanidade. Os pensamentos do diabo é 24 horas projetando projetos diabólicos para acabar com a humanidade, para acabar com os filhos de Deus, para destruir. Diferente dos pensamentos do Senhor, ele deixa claro, olha a diferença da visão de Deus para a visão do diabo, dos pensamentos de Deus para os pensamentos do diabo. E tem gente que prefere ficar abraçado com Satanás. E tem gente que prefere andar na visão do diabo, de Satanás, do que andar na visão de Deus, do que querer a vontade de Deus para a sua vida. Reda labaxere yamanare. Oh, glória! Então a visão de Deus é essa. Nós vamos passar 7, povo de Deus, nós vamos passar 7 segunda-feira falando só sobre visão. Você vai aprender muita coisa sobre visão. E se você crê, diga assim: meu Deus, durante 7 segunda-feira eu quero aprender. Senhor, se eu estou sem visão, eu quero uma visão ampla, eu quero enxergar. Chegou o momento que Jesus deu uma chacoalhada nos fariseus. Eles querendo tentar Jesus. E aí Jesus fala as verdades para eles e diz assim: olha, nenhum sinal eu vou dar para vocês não, para essa geração aqui, essa geração de vocês. Vocês têm olhos, mas não vê. Vocês têm ouvido, mas não escuta. Logo vocês esquecem de tudo que eu ensinei. Logo vocês têm olhos, mas vocês não vê. Ou seja, Jesus está dizendo: eu estou fazendo prodígios e maravilhas. Vocês estão diante do Filho de Deus, do Salvador, do Messias, e vocês estão cegos. Cegos. Nos dias de hoje não é diferente. Se quando Jesus encarnado, Jesus em carne e vida, as pessoas diante dele estavam cegas, quanto mais as pessoas de hoje que não vê Jesus fisicamente. Tem que crer em Cristo.
Mesmo sem eu poder ver ele aqui agora, mas eu sei que ele está aqui nesse momento, nesse culto online. Eu sei que ele está aqui. Por quê, pastora? Porque ele diz que onde houver 2 ou 3 reunidos em seu nome, ele se faz presente. E aqui está eu e meu esposo aqui, e você está daí do outro lado na mesma fé. E eu creio que o meu Jesus está aqui, e ele é poderoso para curar, ele é poderoso para libertar, ele é poderoso para perdoar pecado, ele é poderoso para te chacoalhar, te transformar. Mas a gente também tem que querer. Deixarmos de ser cegos. Certa vez ele diz: olha, como pode um cego guiar outro? Ele está falando não é só da cegueira física, mas cegueira espiritual. Se pegar duas pessoas com problema de visão, cego mesmo, gente, sabe? Hoje em dia até para falar as pessoas se ofendem. Mas se pegar 2 pessoas que têm essa dificuldade, né, de não enxergar nada mesmo, como é que um vai guiar o outro? E não fica só por aí não. A pior cegueira é a espiritual. Porque tem pessoas que ela pode até não ter visão física mais, ser cego, mas ela tem uma visão espiritual, ela anda com Jesus. Ela enxerga espiritualmente. Ela conseguiu enxergar o reino de Deus e hoje essa pessoa segue a Jesus. Então, quando nós vamos ver aqui, nós estamos falando de visão de Deus. E quantas pessoas estão cegas espiritualmente? Não só fisicamente, mas espiritualmente. Quando nós vamos ver a trajetória de Jesus, quando ele estava aqui na terra, nós vamos ver Jesus tratar nessas duas esferas, na física e na espiritual. Jesus estava não dizendo em palavras, somente em palavras, mas em atitudes, em ação. Quantos cegos Jesus curou? Cegos de nascença. E quantos cegos espirituais Jesus deu visão? Zaqueu foi um. Quantos cegos Nicodemos conhecia a lei, foi ter com Jesus e Jesus tirou a cegueira espiritual dele. Mais alguma referência bíblica, pastora? Apóstolo Paulo? Cego, ele enxergava fisicamente, mas era cego espiritual. E aí, olha o que uma pessoa, olha que revelação aqui do Espírito Santo, meu Deus. Oh, Espírito Santo, lindo és o Senhor. Olha que Saulo, olha o que promove uma pessoa cega espiritualmente, o estrago que ela faz. Saulo, ele não era cego fisicamente, ele era cego espiritualmente. E por causa da cegueira espiritualmente dele, olha a perseguição que ele promovia contra a igreja de Jesus. Uma pessoa cega espiritualmente, ela vai causar muitos danos à sua família. Ela vai causar muitos danos à sociedade. Porque ela está cega espiritualmente. Vai causar muitos danos à igreja de Jesus, aos servos de Deus que estão lutando para trazer os cegos para receber a visão, sabe, de Jesus. Então Saulo, ele foi um cego espiritualmente. Até o dia que Jesus adentrou e disse: hoje eu vou ter um particular com Saulo. Para ele, eita, meu Deus, oh, Jesus, tu é lindo. Olha, para Saulo receber a visão espiritual, ele teve que perder a visão física. Eu fico imaginando o que Jesus não ministrou durante os 3 dias que Saulo ficou cego fisicamente. Mas para ele receber a visão espiritual de Jesus, ele teve que
cair do cavalo e passar 3 dias cego. Sabe o que Jesus está falando? Que tem pessoas que Jesus precisa tocar para poder dar visão espiritual. Infelizmente, às vezes tem que acontecer isso. Porque quando tá tudo bem, não quer saber de Jesus, não quer saber de nada, não. Não quer saber de receber visão espiritual. Aí o Senhor diz, pois, será necessário tocar? Então estamos falando da visão de Deus. Qual é a visão de Deus? É boa, é agradável, pensamentos bons. A visão de Deus é diferente da visão dos homens, do diabo, do reino das trevas. A visão de Deus é só coisa boa, gente. Você acha que Deus fica feliz ao ver a natureza, os homens destruindo a natureza? Os homens danificando. Deus não fica feliz. Porque os pensamentos de Deus é bom. Você acha que Deus fica feliz ao ver os homens criando, gastando milhões e milhões e bilhões às vezes para criar bombas atômicas, para destruir uns aos outros, fazer estragos na terra, causar mortandade? Você acha que Deus fica feliz em ver os homens criar pestes, pestilências, vírus para soltar no ar, para adoecer as pessoas? Vocês acham que Deus fica feliz com a destruição? Se Deus ficasse feliz com a destruição, Ele não curava os doentes. Se Deus tivesse prazer na desgraça, no que é ruim, Deus não teria prazer de continuar fazendo prodígios e maravilhas. Deus, o problema nunca teve no Senhor. O problema sempre esteve em nós e naquele caído, maldito, que é o diabo, que o Senhor o lançou dos céus abaixo. Problema, quem gerou o problema foi ele. No céu não tinha problema, não havia problema. Mas aonde o diabo está, ele gera problema. Ele esteve lá no céu no dia que ele criou o primeiro problema. Deus tirou o problema de lá e lançou para fora. Então, aonde o diabo vai, ele gera problema, tribulação e destruição. Então vamos lá. Nós falamos um pouco aqui sobre a visão de Deus é a visão boa, povo de Deus. Quero dizer para você que a visão de Deus para a tua vida não é de sofrimento, não é disso, daquilo. Claro que nesse mundo nós vamos passar algumas coisas, mas é porque estamos nesse mundo. Mas a visão de Deus, ela é tão boa que Ele projetou a salvação eterna. Aonde esse lugar, Ele diz, lá não tem morte, não tem choro, não tem pranto. Olha a visão de Deus, olha a visão futura, olha a visão da eternidade que Deus tem para nós. A visão que Ele já preparou o nosso lugar de descanso eterno, povo. Todos aqueles que se voltar para Jesus, que receber Jesus como seu Salvador. Olha, Ele diz, olha, não tem choro, pranto, não tem morte, lá ninguém rouba, ninguém mata. Daí a visão de Deus, só de coisas boas. Teremos um corpo glorificado, não teremos pecado, viveremos eternamente em comunhão com o Eterno e em paz com o Senhor. Essa é a visão de Deus. A gente precisa tirar, como Paulo diz, precisamos pensar nas coisas do alto. Se nós morremos com Cristo e vamos ressuscitar em Cristo, então nós precisamos pensar nas coisas do alto.
das coisas boas. Glória a Deus. A visão, lá em Lucas capítulo 4, do versículo 18 e 19, vamos ver o que diz Lucas, capítulo 4. Lucas capítulo 4, versículo 18 e 19. Vamos ver o que a palavra do Senhor vem reforçando aqui sobre a visão de Deus. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar a liberdade aos cativos e dar vista a quem? Aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, aqui Jesus, nesse dia, ele estava se cumprindo a profecia que falava a respeito de Jesus. Jesus disse: hoje está se cumprindo essa profecia. Eu sou o ungido de Deus. Eu sou o Salvador. Jesus, nesse pronunciamento dele aqui, Jesus chacoalhou aquelas pessoas que estavam ao redor dele, porque foi o momento que ele se declarou como o ungido de Deus. E ele declara claramente qual é a missão dele. Então, a visão de Deus, ao enviar Jesus a essa terra, foi salvar a humanidade, foi Jesus morrer pelos nossos pecados. O Pai sacrificou Jesus como Cordeiro Santo, sem pecado, para poder nos comprar de volta para Deus. Então, a visão de Deus, Jesus, quando ele lê essa profecia, ele diz: hoje se cumpre, e ele diz: porque o Espírito do Senhor me ungiu. Jesus, ele estava dizendo: ei, a visão do Pai foi me ungir com o Espírito Santo, ele me ungiu. Para quê? Ei, a visão do Espírito Santo, quando Deus escolhe uma pessoa, um servo, um filho, uma filha para fazer a missão dele aqui na terra, que ele recebe o Espírito Santo vai ungir ele para proceder a executar a missão que Deus determinou para essa pessoa aqui na terra. Jesus deixa claro e especifica qual é a minha visão, a visão do Pai, ao me enviar aqui na terra. Está aqui a visão do Pai. A visão do Pai não foi enriquecer os homens de tesouro, não. Você está vendo Jesus dizendo aqui: olha, o Espírito do Senhor me ungiu para me enriquecer os homens, para me dar muita glória aos homens, para mim dar muita prosperidade, muito ouro, sabe? Vai brotar ouro, pedras preciosas, de tudo quanto é jeito aqui para os homens. Foi para isso? Não. Está aqui. A visão de Deus ao enviar Jesus foi: meu filho, você vai. Quando você estiver lá, meu Espírito vai lhe ungir. E você vai fazer o quê? O próprio Jesus disse: o Espírito do Senhor sobre mim, pois me ungiu para evangelizar. Está aqui a visão de Deus. Meu filho, você vai evangelizar os pobres. Olha a visão de Deus. Meu filho, você vai curar os quebrantados de coração, meu filho, porque a terra está cheia de pessoas angustiadas. Meu filho, você vai apregoar a liberdade aos cativos. Olha a visão de Deus ao enviar Jesus foi para isso. Olha a visão, o Senhor Jesus, Deus dizendo: olha, meu filho, você vai apregoar a liberdade aos cativos. Você vai dizer que há esperança agora. Aqueles que estão cativos, meu filho, pela lei, no pecado, se lhe receber como Salvador,
se arrepender dos seus pecados, vai ser liberto. Você liberta, meu filho. Tudo bem, meu pai? Olha a visão de Deus ao enviar Jesus. Meu filho, você também vai dar vistas aos cegos. Você vai, meu filho, cura tanto fisicamente quanto espiritualmente. Tem muitos cegos. Você vai mostrar, meu filho, o poder, o meu poder, o seu poder como meu filho lá na terra. Você vai curar o Bartimeu. Eu fiz, meu filho, o Bartimeu nascer cego. Eita, meu Deus. Ai, Deus é muito lindo. Jesus. Olha, meu filho, tem um servo lá que se chama Bartimeu. Eu fiz ele nascer cego. Ele é desde nascença. Eu fiz ele nascer cego já com um propósito, porque eu vou traçar ele no teu caminho. Sabe, meu filho, ele vai nascer na sua geração e vai ter esse servo Bartimeu, mas ele é com propósito, porque você vai curar ele para que todos vejam que você é o meu filho. Tudo bem, pai? E também, meu filho, você vai dar vista aos cegos espirituais. Tudo bem, meu pai? Você está vendo qual é a visão de Deus quando olha para a humanidade? Você está vendo a visão de Deus distorcida aqui? O Senhor dizendo: olha, meu filho, você vai lá, você quebra a cana quebrada. Olha, meu filho, você vai lá e você condena mais os condenados. Olha, meu filho, você vai lá e faz, sabe? Não. Você está vendo qual é a visão do Senhor? Lembra ali atrás quando eu li, quando o Senhor disse: os meus pensamentos não são pensamentos de maus, mas de bons. Lá no Velho Testamento ele disse isso, e aqui no Novo Testamento ele está provando a palavra dele, concluindo, está aqui. Você está vendo Deus falando aqui, Jesus falando qual é a missão dele aqui? Fazer algo errado? Não, só coisa boa. Aí a visão do Senhor é de, meu filho, você vai pôr em liberdade os oprimidos. Olha, meu filho, você vai lá para a terra, mas você põe em liberdade. Tem muitas pessoas oprimidas por demônios, por espíritos imundos. Pastor, fala aí onde tem alguma passagem, muitas. Para quem não lê a Bíblia, quem tem preguiça de ler a Bíblia, quem prioriza outras coisas, mas não prioriza ter conhecimento na palavra de Deus, não vai saber do que eu estou falando mesmo, não. Vai saber agora, porque o Senhor é bom e misericordioso. Tem referência bíblica para que eu acredite? Tem. A mulher cocuda, ela era oprimida. O próprio Jesus disse: escrava, oprimida de Satanás há 18 anos, com um demônio lá nas costas dela. O lunático, o filho lunático do homem, o endemoniado de Gadareno, que era legião de demônios, tudo oprimido. Jesus estava dizendo: ponha em liberdade os oprimidos e anuncie o ano aceitável do Senhor. E tudo redalabaxere yamanai, toda a visão redalabaxere yamanai que Deus determinou para o seu filho, ele cumpriu redalabaxere yamanare. Não teve uma dessas ordens aqui, dessa visão aqui, que Jesus, essa visão do Pai, de Deus, que o Senhor expôs diante de Jesus, que Jesus não cumpriu, ele cumpriu todas. Jesus cumpriu. Pastora, tem certeza? Tenho certeza, porque está na Bíblia. Ele evangelizou os pobres, ele curou os quebrantados de coração, ele apregoou liberdade aos cativos, ele deu vista aos cegos. Está provado tudo que Jesus fez. Aqui está aqui, ó. O Espírito Santo ungiu ele. O Pai disse: essa é a minha visão, meu filho, de você ir lá na terra. Filho, essa é a minha visão, tanto no céu quanto lá na terra. Agora você vai cumprir a minha visão. Eita Deus, eita Deus. Jesus vai cumprir a visão do eterno. Quando o Senhor, eu creio, quando o Senhor olhava para aquela mulher cocunda, curvada,
com o demônio nas costas, Deus olhava do céu e dizia: eu quero que ela seja liberta. Meu filho, vai lá, arranca aquele demônio. Olha, quando Deus olhava dos céus, naquele sepulcro, naquele cemitério lá, aquele jovem atormentado com legião de demônio que levava ele para dentro do cemitério, sabe, judiava dele. Quando Deus olhava do céu, Deus olhava e Deus dizia: meu filho, olha, aquele demoniado, você vai libertar ele dessa opressão demoníaca, vai expulsar os demônios. Essa é a visão de Deus. Pastora, mudou a visão de Deus? Não mudou. Não mudou, a visão de Deus é a mesma. Pensamentos bons, pensamentos de paz. Deus quer continuar libertando, transformando, salvando. Por isso que estamos, a igreja do Senhor toca trombeta praticamente 24 horas. Por isso que o reino de Deus está se multiplicando, tá, sabe, para a glória do Senhor. O avanço da igreja de Jesus está avançando, porque é a vontade do Eterno. Salvar, libertar, converter, transformar vidas. Para o melhor, não para o pior. Ele quer tirar as pessoas do pior para o melhor. Mas as pessoas também têm que quererem. Oh, meu Deus. Você está vendo a visão de Deus? Jesus veio cumprir a visão do Eterno. E a visão de Jesus, olha só, algo tremendo aqui. A visão de Deus, a visão de Jesus é a mesma da visão do Espírito Santo. A visão dele, dos três, não se opõe um ao outro, não. É a mesma visão. A visão do Pai no céu foi essa. O Espírito Santo veio e ungiu Jesus com a mesma visão do Pai. Então o Pai, o Filho e o Espírito Santo na mesma visão, no mesmo foco, no mesmo objetivo, no mesmo projeto. Sabe por que muitas coisas dão errado na nossa vida? É porque o problema está em nós. Não andamos em visão. Um tem uma visão para cá, o outro parece que sabe ter o outro olho para acolá. Ninguém se entende. Não tem o mesmo foco, o mesmo objetivo. Um quer chegar a algum lugar, o outro não quer. Por isso que as famílias, grande parte das famílias andam sendo, sabe, pipocadas, destruídas. Pessoas, lares, pessoas, famílias, sabe, que não tem visão do que é uma família, não tem visão de nada. E fica tudo se perdendo. Mas a visão de Deus, de Jesus e do Espírito Santo são perfeitas, é uma só. E a vontade da igreja de Jesus tem que estar ligada à vontade, a visão da igreja de Jesus tem que estar voltada à visão de Deus. E qual é a visão de Deus? Qual é a visão? Qual é a visão que a igreja de Jesus tem que ter? Está aqui, é a mesma visão de Jesus. É a mesma visão de Jesus. Porque ele deixou a sua igreja na terra para isso. Eu vou, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Enviarei, rogarei ao Pai, ele enviará o Consolador, o Espírito Santo estará convosco. Ou seja, o mesmo Espírito Santo que me ungiu vai ungir minha igreja. Aqueles que verdadeiramente queiram. Para quê? Para andar na nossa própria visão? Não. Para andar na visão do Espírito Santo. Andar na mesma visão de Jesus. E qual é a visão de Jesus? Está aqui. Qual é a visão de Deus? Qual é a visão de Jesus? Evangelizar os pobres, curar os quebrantados de coração, apregoar a liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Essa é a visão que a igreja de Jesus
Tem que ter. Tem e precisa continuar tendo. Não esquecer que a visão do Senhor é essa. Não é só festança, não. A visão, você não está vendo Jesus dizendo assim, olha, o Espírito Santo do Pai me ungiu para me viver em festança. Só no blá blá blá, não. O Espírito Santo do Senhor não me ungiu para me viver fofocando, causando contenda dentro da igreja, não. O Espírito do Senhor me ungiu para essa missão. E é essa missão que a igreja de Jesus tem que voltar a ter essa visão. É essa visão. Glória a Deus. Aleluia. Em 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. Vamos lá, povo de Deus. Diz assim: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos. Tá vendo? Porém o Senhor olha o que olha para o coração. Vamos cá, vou explicar isso aqui. Amados, aqui, deixa eu ler aqui para a gente compreender um pouquinho aqui. 1 Samuel capítulo 16, versículo 1. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Eita Deus, reda lavaxeria maná. Eita, olho que engana é o olho humano. Por isso que muita coisa dá errada. Às vezes queremos seguir na visão dos nossos olhos. Olha aqui, então disse o Senhor a Samuel. Deus estava falando para o profeta Samuel. Deus tinha tomado uma decisão. Qual foi a decisão que Deus tomou? Ai, pastora, mas Deus é amor. Deus, ele é amor sim, mas ele também, quando ele se levanta para rejeitar, ele até rejeita. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Cara, quando eu li isso aqui, o Espírito Santo de Deus me deu só nesse vem. Ele fechou aqui, vem. Deus não disse vai. Deus disse vem. Deus está dizendo: venha comigo, Samuel. Você é a minha representação. Eu vou à casa de Jessé, porque lá eu já escolhi um dos filhos dele, vai ser o novo rei. Quando o Senhor disse: enche o teu vaso de azeite e vem, ele está dizendo: vem comigo. Eu escolhi um novo rei. Aqui, quando Deus fala essa verdade aqui para o profeta Samuel, porque Deus tinha rejeitado Saul, o rei Saul. Deus não se agradou mais do rei Saul para continuar governando o seu povo por causa das suas inúmeras falhas, e ele não queria se consertar, não queria se voltar mais o coração dele para Deus. Então Deus o rejeitou, só que como Deus é Deus, e quem precisa de Deus é nós, né? Sabe? É nós que precisamos de Deus. Ele é o Senhor.
Ele dá, ele tira, ele bota no trono, ele arranca. É assim. Deus rejeitou o rei Saul e disse: Samuel, até quando tu vai estar aí com dó de Saul? Se eu que já rejeitei, eu não tô, ou seja, não tô fazendo isso. Vamos trabalhar? Vamos, Samuel. Vamos sair dessa melancolia. Oh, Senhor, para quê? Oh, tu tá pensando que a minha obra vai parar, que eu vou desamparar o meu povo? Ou seja, Deus estava querendo dizer: Saul não é insubstituível, não. Sabe o que Deus está falando para alguém aí do outro lado? Cuidado. Você não é insubstituível, não. Não se ache demais, não. Não se ache grande demais, não. Não se ache bam demais, não. Ninguém é insubstituível, não, viu? Sabe o que Deus estava querendo dizer? Ei, Saul não é insubstituível, não. Ele acha que eu não posso botar outro no lugar dele, não. Eu boto. Eu não dei o trono para ele, não foi eu que botei ele lá? Do jeito que eu botei, eu tiro. E do jeito que eu tiro, eu boto o outro. Eu não escolhi ele. Escolheu, pois é. Pois é, né? Aí agora é o seguinte, eu vou tirar ele. Vou tirar e vou botar outro. Não tá andando de conforme a minha vontade mais. Relaxou. Entendeu? Então aqui Deus fala para ele. E aí o Senhor diz, quando Samuel chega lá na casa de Jessé, o Senhor, aí Samuel diz: olha, vê o filho dele passando, um dos filhos de Jessé. Aí ele diz assim: e a visão do homem ao ver está diante dos seus olhos. Ele disse assim: a visão do homem é ver o que está diante dos olhos. Esse é o motivo de muitos... Ah, tá, isso aqui. Então, aqui nós vamos lembrar que quando Deus fala para Samuel ir lá, né, em Jessé, o que acontece? Quando Samuel vê passando os filhos dele, né, de Jessé, tudo macetão, bom porte, ele diz: olha, Samuel vê Eliabe passando e diz: olha, certamente está diante de Deus o seu ungido. Aí Deus disse: ei, não é bem assim não. Esse daí eu também já rejeitei. Deus deixa bem claro. Quando Samuel fala de Eliabe aqui, aí Deus disse: não, esse aí eu também rejeitei. Pro meu trono, não. Pro trono de Israel, de jeito nenhum. Vai passando os filhos de Jessé. Deus disse: não. Samuel disse: Senhor, e agora? Pois é, tem mais um. Chama, quando chamaram era Davi. O mais novo, que ninguém dava nada por ele. Samuel foi perguntar: Senhor, não, e Deus falou: não. Vocês vê segundo os olhos de vocês. Vocês vê a aparência. Eu não vejo isso. Eu não vejo só a aparência. Eu vejo o coração. Olha a visão de Deus. Enquanto a visão de Samuel estava na aparência, no exterior, Deus estava vendo tanto o exterior quanto o mais importante, que é o interior, que era o coração. Por que Deus escolheu? Por que depois, lá na frente, Deus chama Davi segundo o seu coração? Porque aqui Deus escolheu um homem de um coração diferenciado. É tanto que lá na frente ele declara de novo: homem segundo o meu coração. Mas antes, aqui, já na escolha, no início da escolha, Deus já fala para Samuel: eu vejo o que está no coração. Ou seja, Deus estava dizendo: esse aí, eu vou me agradar dele. Deus sabia que ele poderia errar, sim. Mas mesmo assim, Deus o escolheu. Amém? Glória a Deus. A visão de Deus, a visão de Jesus, a visão do Espírito Santo, povo de Deus, é uma só. O propósito para com os homens é o mesmo, é a salvação.
Então hoje, o Espírito Santo ministrou grandemente na nossa vida e trouxe claramente para mim e para você qual é a visão de Deus para a humanidade. A visão de Deus, de Jesus e do Espírito Santo, é a redenção do homem, é a salvação das pessoas. A visão de Deus é tão gloriosa, mais aqui revelação, vai Espírito Santo, é o Senhor. A visão é tão aguçada, é tão gloriosa, que sabe quem é que veio falando sobre o inferno? Sabe quem é que veio denunciando o inferno? Sabe quem é que veio falando sobre demônios, explorando e mostrando e dizendo, olha, sabe? Jesus, com a sua visão. Jesus, ele atuava tanto no físico quanto no espiritual. Jesus, ele andava nas duas esferas, na esfera física e a espiritual ao mesmo tempo. Jesus via a visão física, Jesus tinha tanta visão física, tem a visão física quanto a visão espiritual do mundo espiritual. É tanto que certa vez, quando os discípulos vieram, Jesus designou de 2 em 2 para levar a palavra e divulgar o reino de Deus e curar as pessoas. Os discípulos voltaram felizes e glorificando a Deus, a Jesus. Jesus disse, olha, eu vi Satanás cair como um relâmpago, né? Jesus falando. Ou seja, ele estava vendo o diabo, os demônios caindo. Eu fico imaginando Jesus falando isso e os discípulos dizendo, mas como que nós não vimos nada? Sempre eu gosto de ver essa visão de Jesus, de analisar essa visão de Jesus ver os demônios. Jesus via, sabia onde ele estava, sai dele, sai dela. Expulsava. Espírito imundo, sai e não entra mais. E onde as pessoas olhavam e não via. Por isso que a igreja de Jesus tem que começar a pedir visão espiritual. Igreja, precisamos pedir visão espiritual ao Senhor. Porque muitas vezes, escute aqui o que o Espírito Santo de Deus vai revelar aqui agora. Não é para se assustar, não. Não é para correr dessa live, não. É por isso que muitas guerras acontecem nas nossas vidas. E as pessoas ficam brigando, carne com carne, sangue com sangue. Sendo que a guerra é espiritual. Mas por falta de visão espiritual, ficam se matando uns os outros. Por isso que muitas dificuldades, problemas em várias áreas da vida da pessoa está acontecendo, porque é guerras espirituais. E as pessoas, grande parte das pessoas não tem visão espiritual. Então, povo de Deus, essa é a visão, a nossa ministração sobre a visão de Deus. E que você entenda hoje, aqui, agora, que a visão de Deus para a tua vida, para a tua família, não é te cobrir de ouro e prata. Não é somente te encher de riquezas terrenas. Não é isso. Ele pode abençoar? Pode. Mas ele está dizendo, você não pode prender o seu coração a isso, porque a visão real de Deus, ele está dizendo, conheça
a minha visão, eu estou expondo a minha visão. Para este mundo, a minha visão é salvação, perdão para os vossos pecados, libertação, convenção. A minha visão é libertar você desse espírito de depressão. A minha visão é te salvar, te converter, te libertar e te encher do meu Espírito Santo, para você proclamar as boas novas daquele que te chamou, daquele que te salvou. Essa é a visão de Deus para a tua vida, para a tua família e para a minha vida e para toda esta humanidade que está grande parte ainda perdida por aí. Agora vai chegar o tempo. Eita Deus. Depois da vinda de Jesus Cristo, escuta o que o Senhor vai proclamar agora. Hoje, os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, passeando, enviando socorro, ajuda. Os ouvidos dele ainda estão atentos para ouvir. A mão ainda está estendida para salvar. Mas escuta o que o Senhor vai proclamar agora. Depois da vinda do seu Filho Jesus, do arrebatamento da igreja, da execução do juízo final, dele botar fim a todas as coisas, dar o destino para todas as coisas, essa visão de salvação já não vai mais estar. Ele vai recolher a visão dele agora, exclusivamente para a eternidade. A visão dele não vai estar mais nesse mundo. A visão dele ele vai tirar. Do jeito que ele vai tirar a igreja, vai tirar o Espírito Santo, ele vai tirar a unção, ele vai tirar a mesa da ceia dele, ele vai tirar tudo, os louvores. Aí ele vai dizer agora, já tirei tudo, né? A última coisa, eu vou tirar a minha visão da terra. E aí não haverá mais visão de salvação para esse mundo, mais não. Então, povo de Deus, essa é a palavra do Eterno. Hoje foi a primeira ministração da visão. A visão de Deus, parte 1. A visão de Deus, parte 1. Na segunda que vem vai ser a visão de Deus, parte 2. E não pense você que essa ministração de hoje vai ser a mesma, não. Você vai ficar impactado com cada ministração e despertar do Senhor nessas 7 sexta-feira. Amém? Então, povo de Deus, eu quero te agradecer por essa rica oportunidade que o Senhor tem nos dado. Agradecer a Deus por Ele ter nos dado essa oportunidade de estarmos aqui glorificando, levando a palavra do Eterno. Lembrando que não é nós que ministramos, mas é o Espírito Santo. Ele que ministra,
Ele que ensina, Ele é quem conduz, Ele é quem rege todas as coisas. E eu quero te agradecer pela tua presença. Quero pedir que você também analise, compartilhe essa pregação. Sempre que você puder, vai aí no canal, ouve a ministração. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, volte. Você que ainda não entregou teus caminhos, tua vida para Jesus, entregue. Vai a alguma igreja próxima da tua casa. Entrega a tua vida enquanto você tem tempo, enquanto você tem a oportunidade, porque depois que a pessoa morre, segue-se o juízo de Deus e acabou, povo de Deus. Acabou. E você pode estar entrando aí no meu canal, se inscrevendo no meu canal, compartilhando, deixando o teu like. E você pode trazer o apoio aí, amém? Apoiar aí o nosso canal, fazer a tua contribuição, amém? Para nós melhorar aqui o nosso estúdio, né? Precisamos de equipamentos, que nem eu já falei, amém? E você pode entrar aí no canal Ungido de Louvor, que é do meu esposo também, amém, povo de Deus? E agora nós vamos orar e agradecer a Deus. Vamos finalizar com o louvor que foi lançado hoje. O amor de Deus está nele. Não só ouça esse louvor, mas veja também a representação de todo o sofrimento de Jesus nesses vídeos que está incluído aí nesse louvor. Amém? Senhor, nosso Deus, Pai Santo e Eterno, nesse momento nos colocamos, meu Pai, diante da Tua presença. Queremos te agradecer por mais este culto online, onde o Senhor, meu Deus, falou conosco. O Senhor expôs a Tua visão para conosco, Pai. E a Tua visão é essa, é salvar, é converter. Que o Senhor crie essa visão em nós. Que o Senhor devolva, Senhor, essa visão para a Tua igreja. Muitos perderam essa visão, Senhor, de ganhar as almas. Muitos perderam essa visão do que é realmente a Tua vontade, Senhor. Muitos estão dentro da Tua casa gerando problemas, confusão, Senhor. Espalhando ao invés, meu Deus, de estar juntando. Muitos estão, Senhor, nem fazem e criticam, blasfemam contra aqueles que fazem. Muitos podem estar do outro lado. Alguns podem até falar mal porque eu estou trazendo a palavra do Senhor. Mas falar é fácil, agora fazer é que não é para todos. Ah, Senhor, dá visão, meu Pai, para essas pessoas. Meu Senhor, cria em nós Jesus de Nazaré. Aonde tiver um cego espiritualmente, Senhor, dá visão agora. Ah, porque nós sabemos que a igreja somos nós, cada indivíduo, cada pessoa, cada crente é a igreja. Mas quantas igrejas perdeu a visão? Quanta igreja está cega? Cego, quando eu falo de igreja, eu estou falando de pessoa. Meu Deus. Um dia o próprio apóstolo Pedro perdeu a visão quando Jesus, o Senhor, morreu. Pedro, ele perdeu a visão em questão de 3 dias, ele perdeu a visão. Visão espiritual, ele voltou para a velha vida. Ele voltou para os barcos, ele pegou as redes que o Senhor mandou ele botar lá de pendurar. Depois ele foi lá, ele pegou as redes de novo, pegou o barco de novo, voltou para o mar de novo, voltou para pescar de novo. Senhor, o Senhor está dizendo que assim está muita igreja, muitos crentes que perderam a visão, Senhor. Mas que neste momento eu te rogo, meu Jesus, que o Senhor visite os Pedros desta geração, que perderam a visão por causa de algum problema, se desviaram. O problema de Pedro não foi ali uma família ou algo, não. O problema foi
ministerial. Ele esqueceu. A perca de Jesus foi algo que fez ele esquecer de tudo. Cada pessoa tem os seus problemas. Muitos, quando surge um problema, não conseguem, se esquecem de tudo que aprendeu com o Senhor e voltam para suas velhas vidas. Ah, meu Senhor, dá visão para a tua igreja, que ela volte a enxergar, Senhor. Visão, que ela volte a enxergar qual é a missão dela aqui na terra. A nossa missão, que nós devíamos ter a tua mesma visão, Jesus. Jesus, a tua visão é a mesma do Pai. E a nossa visão tem que ser a mesma sua, a do Espírito Santo. A nossa visão não pode estar distorcida. A nossa visão como igreja do Senhor não pode estar distorcida. Oh, Senhor, reestabelece essa visão em nós. Reestabelece essa visão em nós, Jesus. Opera esse milagre, para que a tua igreja avance, para que a tua igreja venha se destrufiar, Senhor. Muitos estão atrofiados, muitos estão babateando, cegos, sem saber por onde ir. Mas traz a visão, opera o milagre da visão novamente, como o Senhor fez com Pedro. Por favor, Jesus. Assim como o Senhor se apresentou para Pedro, o Senhor foi a visão dele a primeira vez. Ele perdeu a visão, depois o Senhor se apresentou, o Senhor restaurou a visão dele de novo. Restaura a visão, Senhor, daqueles que perderam. Visão espiritual, visão do teu reino. E eu te rogo, Senhor, também na minha oração, que o Senhor proteja e aguce cada vez mais a visão daqueles que têm a visão do teu reino. Que cada dia mais o Senhor vigore mais, que cada dia mais o Senhor venha limpar os nossos olhos daqueles que têm a visão do teu reino. Cada vez mais o Senhor venha botar o teu colírio para limpar, para que nós cada dia venha enxergar mais qual é a nossa missão, para nós enxergar com os teus olhos, com a tua visão, Jesus. É o que eu te peço em nome de Jesus. Não deixa a tua igreja, aqueles que ainda estão com a visão, Senhor, não deixa que venhamos perder a nossa visão, mas restaura, opera um milagre de visão espiritual, Senhor. E física também, Senhor. Quem tiver com problemas, perdendo a visão física, seja curado agora em nome de Jesus, seja restaurado. Restaura, Jesus. Restaure todos aqueles que estiver perdendo a visão, com problema na visão, visão embaçada, eu não sei, miopia, eu não sei, Senhor. Mas venham curando nossos olhos, a nossa visão, dos nossos olhos verdadeiramente físicos, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, inclusive o meu, em nome de Jesus. Amém. Povo de Deus, em nome de Jesus, vamos tomar da água de novo. E eu quero agradecer. Fiquem com Deus, em nome de Jesus. Segunda-feira estaremos aí a partir das 8 horas da noite e vamos ficar aí com o louvor. O amor de Deus está nele. Amém? E que Deus vos abençoe ricamente. Fez maldição por mim lá na cruz, cumpriu toda a lei, quebrou as cadeias, levou minhas dores, hoje ele reina
no seu reino ele reina. Ele é Jesus, Filho de Deus, ele venceu a ira de Deus, veio sobre ele, a ira de Deus tocou nele, a ira de Deus veio sobre ele, a ira de Deus tocou nele. Reina, reina, no seu reino ele reina. Reina, reina, no seu reino ele reina. Um novo tempo chegou, um novo tempo chegou, um novo tempo chegou, Jesus anunciou. Um novo tempo chegou, um novo tempo chegou, um novo tempo chegou, Jesus anunciou. Ele é Jesus, Filho de Deus, ele venceu a ira de Deus, veio sobre ele, a ira de Deus tocou nele, o amor de Deus veio sobre ele, o amor de Deus tocou nele, o amor de Deus veio sobre nós, o amor de Deus tocou em nós, o amor de Deus veio sobre ele, o amor de Deus está nele. Reina, no seu reino ele reina. Reina.